Espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Agnes, tudo bem, Agnes? Espero que vocês tenham gostado aí da primeira aula. E agora nós vamos para a segunda aula de hoje, né? Que é a aula sobre esse livro que entrou na lista da GV no ano passado. O livro da professora, da ativista feminista, Sueli Carneiro. O livro chama Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. É um livro que eu particularmente acho bem fácil de ler, uma vez que são... Deixa eu contar aqui. São 35 textos. Um livrinho aí de poucas páginas, né? Não tem muitas páginas, 180 páginas. Então são textinhos, né? O livrinho é pequenininho, tá vendo? É um livro que você vai lendo assim rapidinho, né? Tal. Não precisa ter grande... Você não precisa ter aquela dedicação que nem esse aqui da Origem do Totalitarismo, tem um vocabulário difícil, sabe? Você precisa sentar, ficar... Sabe? Então, esse aqui é bem mais... São textos de jornais que ela escreveu, é uma coletânea de textos, na verdade, né? É uma coletânea e ela vai discutir as questões do racismo, sexismo e a desigualdade no Brasil, junto, né? É até interessante o nome do livro, porque o livro é Racismo, Sexismo e Desigualdade. Ou seja, resumindo, ela vai tentar mostrar ao longo do livro que a desigualdade no Brasil começa na questão racial, passa a questão do gênero e chega nesse nível de desigualdade enorme, né? Então, obviamente, já adiantando muito da aula, qual é a parcela da sociedade brasileira que é a parcela que tem as piores condições de vida, que tem as condições que sofrem mais com racismo, etc, etc? É a mulher negra. Beleza? É a mulher negra, tá? O fato de ser negro isso os dados vão mostrar, a gente vai falar de alguns dados aqui. O fato de ser negro já te coloca dentro da pirâmide brasileira, abaixo da parte branca, ok? E o fato de ser mulher te coloca ainda numa parte mais baixa, ok? Na base da pirâmide social brasileira, ok? E ao longo do livro, ela vai tentando provar e mostrar que isso é real. Que a ideia de que que a gente vive numa sociedade que não tem racismo, que é uma sociedade que tem uma democracia racial. Já ouviram falar em democracia racial? Não, aqui o negro, aqui é tudo mestiço, eu também sou um pouco negro, eu também sou um pouco branco, eu também sou um pouco... Isso é uma mentira, que, na verdade, existe uma divisão profunda na sociedade brasileira, e é uma divisão que é racial e é de sexo biológico. É de sexo nem biológico, porque trans também, mulheres trans também sofrem, mas aqui ela não vai falar de trans, né? Ela vai falar da questão da mulher como um todo, né? Não tem essa discussão aqui. E aí ela vai discutir através dessas ideias. Então, quem é ela, né? Uma filósofa, assim como a Hannah Arendt, só que bem mais nova, né? Ela nasceu em 50, tá? E ela vai se formar em filosofia na USP, vai se tornar doutora em educação na USP também. Vai ser uma das primeiras mulheres aí a debater de forma acadêmica essa questão da inserção da mulher negra dentro da sociedade brasileira. Olha só o que eu estou falando, pessoal. Eu não falei só do negro, eu falei da mulher negra, né? Eu não coloquei esse dado aqui. Se você pegar a pirâmide de renda do Brasil, o topo da pirâmide de renda quem é? É o homem branco. Beleza? Abaixo do homem branco, quem está? Muita gente vai falar assim, o homem negro. E não é. É a mulher branca. Ou seja, na desigualdade social brasileira, ok? A questão racial é mais importante para ser analisada do que a questão de gênero? A primeira desigualdade no Brasil é a desigualdade o quê? Racial. Ok? Tanto é que dentro dessa pirâmide social brasileira, a mulher branca ganha mais que o homem negro. Ok? Aí depois vem o homem negro e depois vem a mulher
negra. Isso é por renda, tá? Você consegue ver na renda das pessoas. Beleza? Tudo bem? Ela, em 88, vai fundar esse instituto, que é o Instituto da Mulher Negra, GELEDES, que, se vocês quiserem dados e pesquisa sobre essa questão racial, sobre questão de desigualdade de gênero no Brasil, esse é um dos melhores sites que, se não for o melhor, é com certeza um dos melhores. E foi ela quem fundou esse instituto com o objetivo de estudar essa questão da mulher negra no Brasil, a situação da mulher negra no Brasil, quais são os objetivos, etc. Tudo bem? Foi ela que fundou isso daqui, que era um dos maiores nomes do feminismo negro latino-americano. Eu vou indicar 2 filmes para vocês verem sobre esse livro. Um deles eu não trouxe porque eu não achei. Eu tenho, mas eu não achei porque minha casa é uma bagunça. O filme que eu não achei é Que Horas Ela Volta. Alguém assistiu? Caía da GV Direito. Não está na lista esse ano, né? Que Horas Ela Volta. Que Horas Ela Volta estava na lista da GV Direito há coisa de 3 anos atrás, mas saiu, né? Saiu. Agora colocaram Ainda Estou Aqui. Ninguém assistiu Que Horas Ela Volta? Assistiu? Ah, que legal. Você assistiu todos já? Ah, o rapaz que gosta de filmes. Os 2 foram na escola? A professora de geografia é foda, ficar insistindo no ver filme. Mas assista esse filme. Você assistiu? Que Horas Ela Volta? Assistiu? Ah, então você levanta a mão, Levanta a mão, você assistiu? Não? A história da Regina Casé, uma empregada doméstica, etc. Né? E tem um outro filme que eu vou indicar para vocês, que é esse aqui, Bacurau. Assistiu? Assistiu? Não assistiu? Assistiu? Esse aqui é 18 anos? 16. 16 anos. Tá? É um filme bem tenso. É do cara que... É do mesmo diretor do Agente Secreto. Assistiram Agente Secreto agora? Que foi indicado ao Oscar? É do mesmo diretor. Tá? Chama Bacurau, que vai discutir essa questão de raça no Brasil, essa questão do que é ser brasileiro. Coisa interessante. Bom, então, conforme eu falei para vocês, pessoal, o que é esse livro? É uma coletânea de textos, artigos. São textinhos pequenos, aí 2, 3 páginas, 4, 5 páginas, no máximo 5 páginas cada, tá? Onde ela vai colocar o que ela falou em jornais, são textos de jornais, textos de conferências, né? Ou seja, tudo reunido numa grande... que ela reuniu nessa obra, que virou quase que não sei se a palavra resumo, uma síntese do que ela pensa, do que ela desenvolveu ao longo de mais de 30 anos de pesquisa. Ok? Bom, e aí, qual que é a ideia? Analisar como o racismo e o sexismo se entrelaçam para produzir uma profunda desigualdade. Ok? Então, uma das coisas que ela vai insistir é que não dá para discutir racismo no Brasil sem discutir também o quê? Mulher. E não dá para discutir mulher no Brasil, a situação da mulher no Brasil, sem discutir o quê? Racismo. Por exemplo, uma das críticas que ela vai fazer, ela é feminista. A Sueli é uma das nomes mais fodas do feminismo brasileiro. E, ao mesmo tempo, ela faz uma crítica muito forte ao que a gente chama hoje de feminismo branco. Ela fala que muito do feminismo que tem aqui no Brasil, e não só, ela usa o Brasil de exemplo, obviamente, mas hoje eu acho que é com bunda até, é um feminismo branco, é um feminismo que serve muito à mulher branca. Mas é um feminismo que esquece quem? A mulher negra. E ela vai insistir que se a gente quer discutir feminismo no Brasil, a gente tem que discutir o feminismo de quem? O feminismo relacionado às questões de raça, as questões da mulher, que é uma mulher negra, que é a que mais sofre, mais do que a mulher branca. Não que a mulher branca não sofra, né? Mas a mulher negra sofre muito mais, é muito mais pesado, tá? E, então, não dá para falar, isso que eu acabei de falar, não é independente, não dá para falar assim, você sofre racismo, você sofre sexismo, você é mulher, você é negra. Não, as duas coisas são o quê? São juntas, ok? Elas são entrelaçadas em todo lugar, nos espaços de poder, na educação, no trabalho. É uma sociedade que marginaliza a população negra e a população do feminismo. Então ela defende, conforme eu falei para vocês, o feminismo negro como ferramenta para enfrentar tanto o racismo do movimento feminista tradicional, quanto o machismo do movimento negro. Isso é uma outra coisa. Olha que loucura, né? Olha que loucura. Ela é uma
ela é uma ativista do movimento negro e do movimento feminista. E ela percebe que no movimento negro existe machismo pra caramba. E ela percebe que no feminismo existe o quê? Racismo. Ou seja, ela percebe que nos dois movimentos que ela tanto lidera, etc., existem problemas que estão na sociedade brasileira. A gente formulou um feminismo, mas é um feminismo que serve muito à mulher branca, e a gente vem fazendo um movimento, o movimento antirracista no Brasil é um movimento que tem muito machismo. É um movimento muito mais para o homem negro do que para a mulher negra. Tá? E aí, eu vou pegar um exemplo aqui, né, que é um exemplo que tem a ver com direito, já que vocês vão prestar direito, que é a configuração que a gente tem hoje da Suprema Corte brasileira. Esse aqui não é da Suprema Corte, tá? Esse aqui é o Procurador-Geral da República. Mas os outros juízes. E são todos o quê? Brancos. Numa sociedade de maioria negra. Aqui só fazendo... Bom, já vou falar desse adendo. Tá? De maioria... Então, né, só para vocês terem uma ideia, o STF, para pegar as duas questões, do negro e da mulher, o STF só teve 3 mulheres na história. Estou falando de 100 anos de história da Suprema Corte, tá? Só teve 3 mulheres. Tá? E só teve um negro. Tipo, é esse o nível. Então, né, quando ano passado, antes do Lula indicar o Zanin, antes dele indicar esse, existia uma... E aí agora ele indicou um outro, né, que não conseguiu passar. Foi o primeiro candidato ao STF que não passou no Senado, e estava todo mundo insistindo para ele indicar quem? Pela primeira vez a gente tem uma mulher negra. E o Lula recusou. O Lula falou, não vai ser. Colocou um homem branco de novo. Indicou, mas ele foi recusado. Vocês sabem que o STF está com 10 pessoas, né? O STF tem 11, mas o Gonê lá, ele foi recusado. Então, estou pegando um exemplo prático do direito. Como é que numa sociedade em que você tem de maioria negra e de metade de sociedade é mulher, mais da metade da população é mulher, formada por mulheres, como é que você tem uma Suprema Corte cuja representação na história foi de 3 mulheres e nenhuma negra? Tem um problema? Tem uma questão aí. Tem alguma coisa, né, tá acontecendo, né? Eu ia falar outro dia eu estava lendo que até coisa de 4 anos atrás, 3 anos atrás, o Senado brasileiro, sabe o Senado, os senadores, não tinha banheiro para mulher. As mulheres tinham que ir para o restaurante do Senado para poder usar banheiro. Agora, faz coisa de 2, 3 anos, eles construíram um banheiro para as mulheres. A ideia de que... Então, quando construiu-se o Senado em Brasília, o arquiteto falou, não, é banheiro só para homens, senador é tudo homem. Então, a gente consegue ver na prática isso daí. Bom, então, pessoal, o que ela vai falar? O racismo, o sexismo, o que eles fazem na prática? Na prática. Eles negam a universalidade dos direitos humanos no Brasil. Então, tem certos direitos que todo ser humano tem que ter e estão garantidos não só pela Declaração da ONU, que o Brasil assinou, a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, mas estão garantidos pela Constituição. A Constituição Federal garante certos direitos. E o que ela vai dizer? A mulher e o negro do Brasil, a mulher negra no Brasil, tem certos direitos que ela não tem. Ou seja, exagerando, porque ela não fala esse termo, assim, ela até usa, até em alguns momentos ela vai falar disso, mas não é que no Brasil tenha um apartheid, mas existe uma situação parecida com o apartheid no Brasil. O que é um apartheid? O apartheid é quando você diz que uma certa parcela da sociedade não tem esse direito. Está dividido, legalmente. Né? O apartheid... Por que a gente fala que o Brasil não é um apartheid? Porque, na teoria, todo o Brasil tem os direitos? Na teoria, todo mundo tem. É diferente de África do Sul. Na África do Sul era a lei. O negro não tem esse direito. Está escrito na lei. O negro não pode fazer isso. No Brasil, não... Né? Alguns, inclusive, vão defender que no Brasil... Quer ver uma das coisas? Já ouviram algum colega de vocês falar que no Brasil não tem racismo? Alguém já ouviu isso?
Que é um argumento que às vezes aparece aí, ninguém nunca viu. Não. De vez em quando vocês vão ver, e se vocês pesquisarem na internet, tem gente que fala, gente intelectual, não, o Brasil não tem racismo. E um dos argumentos é que quantas leis no Brasil, na história do Brasil, quantas leis separaram branco de negro? Falaram, negro não tem direito a isso. Por exemplo, Estados Unidos teve apartheid? Teve. Sul dos Estados Unidos até 65. Até 65, até 60 anos atrás, o sul dos Estados Unidos, os estados do sul, faziam leis em que o negro tinha que andar no lugar do ônibus, não tinha? Era lei. Apartheid. Era apartheid, Estados Unidos, 60 anos atrás. África do Sul. O Brasil já teve alguma lei dessa? Nunca. O Brasil nunca teve essa lei, separando negros e brancos. Nunca teve uma lei escrita. No entanto, aí o que eu falo? Ah, tá vendo? Então no Brasil não tem racismo, tá vendo? Aqui tudo é igual. Verdade? Não, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso é falso. Isso é completamente falso. Né? E como é que você prova que isso é falso? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns dados que vão mostrar que isso é falso. A gente consegue pegar na estatística que isso é falso. Tá? E aí, é isso que ela vai dizer para vocês, pra gente, né? Ela vai falar que a violência, a pobreza, a exclusão social atinge principalmente quem? As mulheres negras. É quem não tem esses direitos. E aí ela vai falar, por exemplo, da questão do racismo científico, já nas primeiras páginas. A ideia de que, conforme eu falei, algumas pessoas vão tentar provar, através da ciência, provar é científico, é método científico, de que os negros são o quê? Inferiores, ou que não existe racismo. Tá? Essa ideia do mito da democracia racial que eu falei para vocês, é uma coisa que ela vai discutir na página 17. Tá? Alguém? Desculpa, vou fazer a pergunta. Alguém leu? Você leu o livro inteirinho? Você não? Não? Alguém do online leu? Ninguém? Dá uma lidinha depois aí. Dá uma, né? Acho que é bem mais fácil de ler que o da Hannah, né? Não, acho não, tenho certeza. Vai. Tenho certeza. Você não leu o da Hannah, né? Bom, é bem mais... Nossa. Esse aqui, vou ser sincero com você. Eu li um dia. Entendeu? É muito rápido, né? É muito rápido. É tipo, não é um livro que tem um vocabulário difícil, né? É um livro bem jornal, né? É como se fosse uma leitura de jornal. Bem tranquilo. Né? E ela vai também... Então, a ideia da... O que é a democracia racial? A democracia racial é essa ideia, esse mito. O que é o mito? O mito é uma mentira, né? Uma mentira. Mas é colocado como se fosse realidade. E qual que é o mito? De que o Brasil não tem... Todo mundo é igual. Ah, é só você querer. Oi? É que a gente vive uma democracia racial. O Brasil... Tem um autor dos começo do século XX do Brasil, chamado Gilberto Freire. Já ouviu falar de Gilberto Freire? Não? Gilberto Freire escreveu um livro que é considerado um dos paradigmas da sociologia brasileira, chamado Casagrande Senzala. Nesse livro, ele meio que criou a ideia do mito da democracia racial. Ele fala assim, o Brasil é um país de... Não é um país de branco, não é um país de pretos. O Brasil é um país de mestiços. Tá? E ele vai discutir as relações da escravidão, e ele vai mostrar, o Brasil ó, tem de tudo. E a gente vive numa democracia em que o negro está andando por aí, o branco está andando por aí. Tudo. Esse livro é muito louco, tem que tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora. Porque tem um aspecto positivo desse livro. Sabe o quê? É um livro da década de 1930, em que pela primeira vez na história, um autor da universidade, um autor acadêmico, falou, o negro é sociedade brasileira. Faz parte. É da nossa cultura. E isso é bom. Esse é o aspecto positivo do livro. Qual que é o aspecto negativo? Criou a ideia de que, tá vendo? Aqui não tem racismo. Você é negra, você é branca e tá tudo bem. Vocês não bem, ó. É só você querer. Ele criou essa ideia. Então esse livro tem uma visão muito boa, que foi pela primeira vez na história do Brasil alguém falar, existe o negro, ele é parte da sociedade e nós temos que lidar com essa questão. Por outro lado, se criou a ideia de que, tá vendo? Então esse livro é muito difícil. Já ouviram falar desse livro, Casagrande Senzala? Ninguém nunca ouviu falar? Já ouviu? Por causa de redação, né? Redação, às vezes cai, né? Sim. Já ouviu, Agnes? É um livro bem... Tem que tomar muito cuidado com esse livro. Tem gente que fala muito mal, tem gente que fala muito bem, e as coisas não são tão radicais, tá? Tem que ler também sobre o contexto da época, né? É um livro da década de 30, que a gente não consegue... O autor não conseguia ter a visão que a gente tem hoje, né? A gente não pode dizer... Como é que chama aquela... Qual é a palavra que a gente usa
para a gente não olhar o olhar de um autor da década de 30 com o olhar de hoje? Anacronismo, perfeito. Fala. E exatamente no contexto de democracia racial com a Casa Grande de Senzala. É o clássico, é o clássico. Essa analogia que eu fiz, mito da democracia racial com o Gilberto Freire, com a Casa Grande de Senzala, é o que todo professor vai falar para você. Quando você chegar para um professor de sociologia e falar, o que é mito da democracia racial? A primeira coisa que ele vai falar é, o Casa Grande de Senzala, do Gilberto Freire, é tipo o clássico, tá? O clássico. E ela vai colocar isso numa perspectiva de luta de classes também. Ou seja, ela vai tentar fazer uma análise também via marxismo, tá? E agora, eu quero dar uma dica para o vestibular. Para a GV, para quando vocês forem escrever a questão. Que dica? Gente, a GV, o vestibular da GV, a GV eu não sei, mas o vestibular da GV, ele é um vestibular progressista, identitário. Ele acredita que essas pautas, a pauta da mulher, a pauta do negro, a pauta dos pobres, é uma pauta o quê? Importante e que é uma luta justa. Professor, mas eu odeio Bolsa Família. Eu acho que não tem que ter cota. Eu acho que não sei o que. Então, meu amigo, faz outro vestibular. Vai para outro lugar. Porque quando a GV coloca esse livro no vestibular, ela está indicando que tipo de aluno ela quer? Ela está mostrando que tipo de aluno ela quer. Professor, mas eu não acredito nesse livro. Talvez a sua faculdade que você queira não seja GV. Deve ter outra faculdade aí para você, não sei. Mas a GV que é uma pessoa que lê esse livro e entende que o Brasil existe um problema. Que problema? O problema da mulher e o problema do negro. Fechou? Tudo bem? Beleza? Pessoal, uma outra coisa importante. Agora eu vou passando pelo livro, tá? Eu vou indo pelo livro, tá? Eu vou seguir o caminho do livro. Fechou? Uma coisa que ela vai falar. Ela começa aqui já na página 19, 22 a discutir a questão do governo Lula. Ela vai falar primeiro, ela divide o livro, né? Isso foi o que ela fez para publicar esse livro. Ela dividiu em grandes temas. Então ela pegou os textos que ela fez ao longo dos 30 anos aí, e dividiu em tema: direitos humanos, indicadores sociais, racismos contemporâneos, cotas, mercado de trabalho, gênero, consciência negra global, igualdade racial e tempo presente. Para cada um desses grandes temas, por exemplo, direitos humanos. Ela fez aqui, ó, primeiro texto, a questão dos direitos humanos. Segundo texto, cadê o segundo texto? Pelo direito de ser, e assim por diante. Então, eu vou seguindo esse caminho. Então, a questão dos direitos humanos... Opa, aqui. Nesse mesmo texto, ela vai falar aqui da questão do governo Lula. E que o governo Lula, ela vê como um governo positivo nessa questão. O governo Lula lá de 2002, tá? 2003. Que é um governo que fala: nós temos que pensar essa questão do negro na sociedade brasileira. Tá? Questão, por exemplo, vamos pegar algumas coisas que aconteceram no governo Lula que trouxeram essa questão à luz. A obrigatoriedade do ensino de África nas escolas. Isso foi lei do governo Lula, tá? Do primeiro. O Dia da Consciência Negra. Que dia que é? 20 de novembro. Ok? Então, pessoal, tudo isso foi ali a ideia de, por exemplo, colocar um corpo técnico federal para estudar a questão racial, para discutir isso. Coisa que nunca teve no Brasil. O Lula vai lá e fala: não, a gente vai criar um comitê aqui que vai discutir isso, estudar isso. E a partir desses estudos, criar políticas públicas para fazer o quê? Inserir o negro na sociedade. Ok? Então, ela vê isso, ó. Tá aqui, ó. Obrigatoriedade do ensino de África, Dia da Consciência Negra. Vão ser algumas coisas que ela vê no governo Lula como uma coisa. E ela vai falar assim: olha, o governo Lula conseguiu isso, mas existiu uma reação o quê? Uma reação conservadora. O que é essa reação conservadora? Para que fazer isso, Lula? Quer ver um argumento muito comum que eu já ouvi alunos aqui do CPB falar? Quando você cria essas leis, você divide a sociedade. Porque a sociedade todo mundo é igual. Aí o Lula vai lá e cria o Dia da Consciência Negra. Então também quero o Dia da Consciência Branca. Então, tá vendo? Criou cota, quer dizer que tem negro. Você começa... O que a Sueli vai falar o quê? O Lula não está criando essa divisão. A divisão já existia. A gente está começando a colocar leis para o quê?
para favorecer uma parcela da sociedade que, estatisticamente, é desfavorecida. Ok? Tudo bem? Então, ela vai... E aí, obviamente, vai ter uma reação. Uma reação, e aqui eu coloquei, né? Depois dá uma olhadinha nas páginas 29, 34, 35, 36, 37, que ela vai citar exemplos dessas reações, que é muito interessante de ler, né? Para pegar aqui, deixa eu ver aqui, essa do Demetrio. Vocês conhecem Demetrio Magnoli? Demetrio Magnoli é um geógrafo. Ele é de geografia. Página 29. Cadê? Ué, 29 mesmo? Errei a página. Ué, cadê o Demetrio Magnoli aqui? Reação conservadora. Caramba, cadê? Cadê? Oh, meu Deus. O papel da mídia, não é 29. É, página 34, que é Ali Camel, né? Cadê, ó? Aqui, ó. O artigo, tem um artigo citado por Gans, a colunista considera desperdício de dinheiro público investir em hip hop, falando que hip hop não é cultura, rap é lixo musical, sugerindo, como ela diz, que tais gênios musicais seriam ligados ao tráfico de drogas. É uma coisa comum a gente falar que rap, hip hop é coisa de traficante, é coisa de não sei o quê? É uma coisa comum? Oi? É uma coisa que fala, né? Vamos lá. Tem cantor de rap e de hip hop ligado ao tráfico de drogas? Tem. Tem cantor de rock and roll ligado ao tráfico de drogas? Tem cantor de jazz ligado ao tráfico de drogas? Fala outra música aí. MPB. Tem cantor de MPB drogado? Maconheiro? Tem todos. Mas se eu perguntar para vocês, qual é o estilo de música da droga, do traficante? Qual que é a imagem que você tem de um traficante? É um negro com aquele colarzão tocando rap. Aí você fala, isso é traficante, isso é do morro. E o cara que tá tocando rock and roll? Esse aí não usa drogas, esse aí é... Vocês já perceberam isso? Tô estereotipando, tá? Tô estereotipando. Mas é o que ela fala. Ela começa a perceber em artigos de pessoas brancas que vão falar isso, né? Que vão falar isso, tá? O segundo caso é a entrevista do cartunista Jaguar, que, a pretexto de criticar a ideia do politicamente correto, diz: a maioria dos humoristas hoje é muito certinha. Olha o que o cara falou. A maioria dos humoristas hoje é muito certinha. Porque com essa coisa de não poder chamar crioulo de crioulo, criou-se um limite. E, se a gente passa um pouco, leva apito. Eu não levo mais porque eu sou velho, eu sou o Jaguar. Aí as pessoas dizem, é o Jaguar, deixa ele. Ou seja, pessoal, ela pegou um artigo do Jaguar, que é um cartunista, falando que hoje não pode mais falar que crioulo é crioulo. E ele fala assim, hoje não pode fazer nada, não sei o quê. Ou seja, ela está mostrando que a gente foi construindo, ao longo dos anos 90, anos 2000, uma política antirracista. E há uma reação? Há uma reação. Do tipo, hoje não pode fazer nada. Frase clássica que eu já ouvi em sala de aula. Pô, professor, hoje tudo é racismo, né? Hoje tudo... Isso é uma reação. É uma reação ao quê? É uma reação ao fato de que a gente está colocando leis que não dá mais para... Que estão falando o quê? Será racista, mano. E não pode mais. E não pode mais. Né? É isso que a gente está começando a ver como sociedade. Tá? Ou seja, essa luta por uma igualdade racial, ela fica desqualificada. Você desqualifica essa luta. O que é desqualificar a luta por igualdade racial? Você é uma pessoa que luta por igualdade racial, por brancos, pretos, cotas, etc. Você desqualifica. O que é desqualificar? É falar que cota não serve para nada. É falar, para que cota? O negro é mais burro que a gente? Não precisa de cota. Já ouviram esse argumento? Muito comum, vocês vão ver por aí. Tá? Você desqualifica, você nem discute. Você desqualifica. É uma forma fácil, né, de você ganhar debate, né? Ganhar debate entre aspas. Né?
é você desqualificar o debate. Vamos discutir cota? Pode ficar dizer que tem uma discussão de cota, não pode? Cota é uma coisa que é interessante discutir. É importante discutir cota? Acho que é importante discutir cota. Aí eu chego para vocês aqui, não, a pessoa tem que ter cota, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu já solto assim, não tem que ter cota, alguém é mais burro que alguém? Ponto, acabou o debate. Não acabou? Se você usou um argumento desse, acabou o debate. Você interdita. Acabou. E aí, como é que você vai argumentar? O que você vai falar para esse cara? Tem que falar. Não, lógico, óbvio que ninguém é mais burro que ninguém. Mas você não quer discutir história, você não quer discutir... Não, não quero, eu quero discutir burrice. Tipo, fudeu. Como é que você vai entrar nesse debate? Eu não tenho o que fazer, tá? Isso é uma coisa que ela começa a perceber que existe, tá? Depois, nesse texto, pelo direito de ser. E ela vai perceber, isso é uma coisa muito forte hoje, muito forte, como existe no Brasil movimentos que exterminam a população negra, tá? Então, pessoal, ela vai pegar exemplos de grupos skinheads, grupos neonazistas no Brasil que planejam ataques a grupos, por exemplo, de luta contra o racismo, e por aí vai. Né? É muito louco você pensar... Tem neonazista no Brasil? Tem grupo literalmente... Como é que fala? Organizado. Grupos organizados, neonazistas, né? Quer uma história triste? Quer uma história triste? Quer uma historinha? Posso contar uma historinha para deixar a sala mais alegre? 2012, né? Eu andava com um pessoal que era punk. O punk é um movimento antirracista clássico, né? E do movimento punk, em qualquer lugar do mundo, a gente usa uma bota, que é uma bota bem característica de punk. Assim. Se você olha para uma pessoa que está usando essa bota, você fala assim, essa é punk. Se eu olhar da rua e ver uma pessoa usando essa bota, eu falo, essa pessoa com certeza tem um viés punk. E eu era todo punkzinho. Né? Um belo dia, eu estava na Rua Augusta com meu amigo, todo de punk, com a minha bota, e aí veio um cara do meu lado. Aí ele falou, pra onde vocês estão indo? Eu falei, estamos indo pra balada. A gente tá indo pra balada, estamos indo pra balada, isso aqui. Deixa eu falar com vocês. Aí eu falei, não tenho nada, mano, não tenho nada pra te entregar. Não, eu quero falar com vocês. Eu falei, não tenho nada. E eu vi que ele estava invocado comigo. Eu fico no meio, né? Meu amigo estava aqui. No que eu vi que ele estava invocado comigo, eu mudei pro lado do meu amigo ficou no meio. Aí ele virou, pegou uma faca desse tamanho, sabe aquelas faconas assim? Colocou na minha barriga e falou, tira essa merda da sua bota. Eu tirei a bota, sentei na calçada da Rua Augusta, tirei a bota, entreguei a bota para ele. Ele roubou meu celular? Ele roubou minha carteira? Não. Sabe o que ele roubou? A bota. Fiquei lá de meia, pegou a bota, foi embora. Aí eu e meu amigo assim, e aí, Renato? Vamos na polícia, sei lá, né? Tipo, vamos pegar o carro tava longe pra caralho. Aí eu fui na Augusta de meia, assim, eu de meia. Eu gosto de meia colorida, sabe? De meia coloridinha, assim. Fui andar Augusta de meia colorida, passo num boteco, tem uma bandeira com a suástica e o cara comemorando com a minha bota. E um monte de gente, é isso aí, cara! Você conseguiu! Os caras fortes, eles são fortes, cara. Eu assim. Aí passei, né? Que eu não fui lá, quero minha bota de volta. Né? Fui embora, cheguei na polícia, falei, roubaram minha bota. O policial, nunca vou esquecer, o policial falou assim, eu tenho um esfaqueamento, eu tenho um homicídio, eu tenho não sei o quê. Eu vou te atender às 8 horas da manhã. Será meia-noite, ó. Você quer? Foda-se, desencanado. Fui embora. Aí você foi, e assim, você vai pesquisar. Quem me roubou, sabe quem foi? Movimento neonazista. Não é que o cara roubou a minha bota por grana. Porque se fosse grana, ele roubava meu celular. Tem coisa mais importante, né? Certo? Não, é o símbolo. É o símbolo. Isso eu tô falando faz tempo já. 2011, isso. Né? Esses movimentos estão aí até hoje. Estão cada vez mais fortes. Só para vocês saberem. Porque eu conheço o pessoal que participa disso aí, que ainda é punk, etc. Tem muita luta. Se vocês começarem a investigar, vocês vão descobrir que no centro de São Paulo, de vez em quando, tem umas brigas. É briga de punk, skinhead, nazista. Isso está acontecendo hoje. Em São Paulo. E ela vai discutir isso. Ela fala, como é que no Brasil tem esses movimentos de extrema-direita, neonazista, que prega
eles pregam abertamente que a população negra no Brasil tem que voltar a ser escravizada. Abertamente. Uma coisa assim surreal, né? Eu falando aqui parece surreal, né? Por isso que eu gosto de falar da minha experiência pessoal. Para mostrar para vocês que não é uma coisa que eu estou tirando do jornal. Uma coisa que você passei, sabe? É uma coisa que tipo, me marcou, assim. Né? Teve uma segunda vez que eu apanhei. Aí tava eu com a minha botinha. Isso foi antes, 2008. Aí tava lá, falei, não, Augusto, velho, que aquela região à noite era bem pesada. Não sei como é que tá hoje. Aí eu passei por um bar ali, tinha um monte de skinhead, tomei uma voadora nas costas. Pá! Caí no chão. Aí o cara falou, o que você vai fazer, filha da puta? Eu falei, nada, mano, nada. Fui embora, correndo. Era skinhead. Coisa assim, surreal, né? Porque você olha pra mim, você pensa que eu sofro alguma coisa? Não, né? Renatão, né? Não, é uma, tipo, olha só que loucura, gente. É uma galera tão de extrema direita que mesmo que você for um branco, né, etc, etc, só o fato de você estar vestido como alguém que é identificado por um cara ser de antirracista, anti não sei o quê, ele já vai apanhar. Isso é totalitarismo. Para pegar o texto da Hannah. Isso é totalitarismo. Não é? Isso aqui não é totalitarismo? Opa. É ou não é? Isso aqui é totalitarismo, sem tirar nem pôr. E eu ter apanhado, eu, branco, ter apanhado e ter sido roubado, é totalitarismo. Lógico, a gente não está numa sociedade totalitária. Mas assim, tá aí, o totalitarismo tá aí. Ele tá aí. Ele tá aqui na nossa sociedade. Daqui 20 anos a gente tem um governo totalitário, seja lá qual for, talvez os historiadores olha, o Brasil teve um governo totalitário em 2060. Mas a sementinha já estava ali em 2012, em 2011, em 2008. Já tinha uma semente. E ela vai discutir isso nesse livro, tá? Outra coisa importante, ela vai discutir o IDH. E ela fala, olha, é impossível elaborar política pública no Brasil se a gente não levar em conta a questão racial e a questão do sexo. Então, por exemplo, eu chego para vocês e falo, galera, eu vou acabar com a pobreza no Brasil, beleza? Vocês querem? Aí eu viro e falo assim, minha política para acabar com a pobreza no Brasil é fazer um bagulho, não sei o quê, para atingir todos. Ela fala, isso não dá certo. Se você quer fazer uma política pública para acabar com a pobreza no Brasil, essa política pública tem que ser voltada para quem? Negros, negras, mulheres negras. Essa política tem que... Por quê? Porque quem é que é mais atingido pela pobreza? A mulher negra. Então a política pública, se quer acabar com a pobreza, ela tem que ter um viés. Ela tem que ter um viés de gênero e um viés racial. Tem que ter. Aí você pode virar para mim e falar assim, pô, mas aí você está dividindo a sociedade, tem branco pobre também, tem branco pobre. Ninguém está dizendo que tem branco pobre. Mas estatisticamente, a pobreza atinge principalmente quem? Mulheres negras. Fala bem alto. A escola que discutiu normalmente não era nem essa parte, quem é mais afetada. Teve a escravização e não teve reparação histórica. Eu precisava ter de alguma maneira. Não. A reparação, a questão da dívida histórica, essa dívida histórica, ela é um argumento que alguns consideram um argumento ruim. Ela vai falar um pouquinho disso, mas ela não usa esse argumento. É um argumento que, assim, existe. A gente pode pensar assim. Temos um problema no Brasil, que é negros não chegam à universidade, os negros são os mais pobres, etc, etc. E por que isso acontece? Isso acontece por um processo histórico. Fechou? É um processo histórico que levou a isso? Levou. Então a gente tem que fazer isso porque a gente tem uma dívida? Não. Então a gente tem que fazer políticas públicas não porque a gente tem uma dívida, mas porque a gente tem que melhorar a vida deles, porque é humano fazer isso. Por quê? Porque a gente tem que acabar com a pobreza. Acabar com a pobreza... Alguém aqui é contra acabar com a pobreza? Eu sou a favor de acabar com a pobreza. Alguém aqui é a favor de ter mais igualdade no Brasil? Acho que o Brasil é muito desigual. Não estou falando que a gente tem que ser comunismo. Pô, eu queria uma sociedade mais europeia, assim, sabe? Um pouco mais... Sabe? Eu queria, vocês queriam? Eu queria uma coisa assim. Acho que o Brasil é muito desigual, sabe?
Não tô falando que eu sou comunista, tipo, uma coisa mais... Eu queria. Só que, por exemplo, eu viro pra vocês e falo, pô, eu queria uma sociedade menos desigual, porque o Brasil é desigual pra caralho. Eu queria uma sociedade menos desigual. Falar isso pra Sueli Carneiro é fazer uma política pública voltada pra quem? Pro negro e pra mulher. É isso. Tá? E não porque é uma dívida histórica, mas porque é o que tem que ser feito. É o que tem que ser feito. Tá? É gozado porque nesse livro, aqui eu não, acho que eu nem coloquei no PowerPoint, mas o que ela vai colocar, e aí, se vocês forem para o vestibular sem esse conceito, fudeu. É o que a gente chama de racismo estrutural, que eu acho que é o que você estudou na escola. Todo mundo estudou esse racismo estrutural na escola? Que é a ideia? A ideia, ela tenta mostrar ao longo do livro, portanto, que o racismo, ele está em todos os lugares. Né? É tentar mostrar... Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo pessoal. Quando eu conheci minha esposa, em 2015, se eu errar, ela fica brava. Em 2015, na terceira vez que eu fui sair com ela, eu levei ela num restaurante ali em Alto de Pinheiros, pra gente comer, jantar, não sei o quê. Vamos lá, não sei o quê. E eu vi que ela não estava feliz. Ela, falei, o que foi, né? Não gostou? Porque é um restaurante caro ali, não sei o quê. Renato, olha o nome desse restaurante. Eu falei, qual o problema, né? Renato, senzala. Senzala. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas qual o problema? Senzala, né? Não sei o quê. Ela falou, tá bom, na próxima vez você me leva em Auschwitz pra gente comer. Entendeu? A gente nem percebe que a gente é racista. A gente não consegue ter essa compreensão. Esse restaurante mudou de nome faz 2 anos, sabiam? Agora é Senzi que chama, né? Até 2 anos atrás, você tinha um restaurante em São Paulo, no meio, ali no bairro rico, chamado Senzala. Sabe o que a Senzala era? Senzala era um campo de concentração. Tô mentindo? Senzala era um campo de concentração? Senzala era um campo de concentração, gente. Virou nome de restaurante. E pra mim, Renato, Senzala. E aí? Isso é racismo estrutural, ele tá em todo lugar. Ele tá em todo lugar. A nossa vida é estruturada nisso. A gente vive num país que é estruturado em cima de um racismo, de uma situação racial. De uma situação de racismo. Ok? Opa, desculpa, que tem aqui a Laura. Criar política pública para mulheres negras ou para mulheres e negros? Criar a primeira política pública é para mulheres negras, depois para mulheres e depois para negros. E aí, se sobrar tempo, para homens brancos. Mas assim, estatisticamente, o homem branco precisa de uma política pública para ele? Não estou falando que homem branco não deveria ter, homem branco pobre, não estou falando isso. Mas assim, estatisticamente, não. Estatisticamente, você não precisa criar uma política pública para homens brancos. Você precisa criar, talvez, educação, né, para homem branco. Para homem branco não estuprar, para homem branco não ser machista. É uma política pública importante também. Bom, e aí, pessoal, ela vai falar que, 2001, o vazio de implementação de políticas de promoção de igualdade de oportunidades torna os negros brasileiros uma realidade estatística, uma abstração que jamais consubstancia em realidade política. Ou seja, se a nossa política, se eu sou o presidente e viro para vocês e falo, galera, vou fazer um programa para acabar com a pobreza. Só que esse programa não tem como foco mulheres e não tem como foco as negras, as mulheres negras, esse programa é só uma brincadeira. É só nada. Ela não vira o quê? Uma realidade. Ele não vira uma realidade. Não vira. Ok? E aí, pessoal, aqui eu vou falar de dados, já que ela falou de estatísticas, né? Realidade estatística, eu peguei alguns dados estatísticos que eu acho que é legal vocês estudarem. E aqui, pessoal, a gente está vivendo uma questão no Brasil que algumas pessoas estão defendendo, que é discutir uma questão chamada parditude. Alguém já ouviu falar nisso? Não? Parditude? A ideia de que existe uma experiência de ser pardo, que está sendo ignorada pelo movimento negro. Tá? Mas uma parcela do movimento negro fala, não, essa questão da parditude, ela é uma bobagem, porque o pardo, ele é o quê? Negro. E aí tem uma parcela, alguns pesquisadores pardos aí que estão falando o quê? Não, eu tenho uma experiência de ser pardo. Tem uma questão que não está no livro dela. Tá? Até porque é uma questão recente, porque essa questão do ser pardo no Brasil virou uma questão importante faz coisa de 2 anos em rede social ainda. Né? Esqueci o nome da menina, tem uma menina que está famosa, aí foi expulsa do doutorado dela, que ela escreveu um livro agora sobre a parditude.
etc. Por quê? O que é ser, do ponto de vista estatístico, o que é ser negro no Brasil? É a soma de pretos e pardos. Ok? Qual que é um dos problemas estatísticos? Como é que essa estatística é feita? Você pergunta para a pessoa. Você dá, o IBGE vai na tua casa e pergunta 5 opções: branco, preto, pardo, amarelo, indígena. Qual dessas opções você é? Tá? Aí a pessoa responde: sou preto, sou branco. Tá. Aí quando junta tudo, tá? Vê lá a estatística, aí o IBGE vai falar: negros é o quê? Soma de pretos e pardos. Sabe qual que é o problema dessa estatística? Se você chegar para uma parcela da população que se declarou parda, a pessoa falou: sou pardo, e chegar para essa pessoa e falar: você é branco ou negra? Tem uma parcela da população que fala o quê? Branca. Ela não se vê como o quê? Negra. E o movimento negro é um movimento de pardos e pretos. Ele não é um movimento só de quê? De pretos. Beleza? E a estatística no Brasil diz o quê? A estatística do Brasil diz que o Brasil é um país de maioria negra desde 2010. O que é maioria negra? 47 se declarou pardo, 7 se declarou preto. Se você pegar em 43 se declarou pardo e 7 se declarou preto, é isso. Em 2010, olha que interessante, qual que era a maioria da população? Branca. 47 era branca. Mas se você somasse preto e pardo, dava a maioria negra. Beleza? Em 2022, mudou. 45 se declarou pardo e 43 se declarou branco. Ou seja, quem passou a ser a maioria? Parda. E 10 pretos. Ou seja, 10 mais 45, 55 é a soma de pretos e pardos. De novo, o país é um país de maioria negra e de maioria parda. Beleza? Tá? O que foi interessante foi que em 2022, pela primeira vez, desde que o IBGE fazia estatística, foi a primeira vez que o branco não apareceu como um número maior. Mas apareceu quem? O pardo. É a primeira vez na história do... É que não faz... É que assim, essa estatística, ela é a pergunta para você, né? A primeira vez que o IBGE colocou essa pergunta, sabe como é que o IBGE fazia? Qual raça que você pertence? Qual cor? Sabe o que aconteceu? Surgiram mais de 300 respostas. A gente falava mulato, não sei o quê, surgiu um monte. E aí, do ponto de vista estatístico, quando tem 300 respostas, serve para quê? Não serve para nada. Aí o IBGE, em 91, ele começou a separar só em 5. Não, você vai escolher uma dessas 5. Não pode escolher mulato, não pode escolher, não sei o que, tem que ser uma dessas 5. Aí começou a ter um dado estatístico mais real. Renato, por que o negro vem aumentando e o pardo e o preto vem aumentando? Para muitos, isso se deve ao fato de a gente estar fazendo políticas afirmativas, em que a pessoa não tem... Quer ver uma coisa? É até interessante isso. Se você pegar no grupo de pretos, que é 10% ali, tá? Provavelmente tem mais pretos. Mas muita gente se declara parda para fugir do estigma de ser preto. Fechou? Assim como tem muita gente... Deve ter mais pardo do que esses 43, 45, desculpa. Deve ter mais que 45 pardo. Mas tem muito pardo que está se declarando branco ainda para fugir do estigma de ser o quê? Pardo. E sabe como é que eu provo isso? No caso dos 10% de pretos, tem muito mais homem preto do que mulher preta. É coisa de 7,5 a 2,5. Ou seja, quem mais tenta fugir do estigma de ser preto é quem? É a mulher. A mulher, ela tenta fugir disso de qualquer jeito. Ela fala assim, não sou preta, não posso ser preta. Porque ela sabe que ser mulher preta no Brasil é estar aonde? Na base da pirâmide, é sofrer racismo todo dia. Toda hora. Concordo? Show? Bom, aí aqui é por região, tá? Enfim. E aqui é para mostrar para vocês as estatísticas que a gente coloca. Né? Então, cargos gerenciais, 69% é ocupado por branco. Pessoas abaixo da linha da pobreza, branco, 5% abaixo da linha da miséria, 18% abaixo da linha da pobreza.
Preto, 9%. 34%. A chance de ser morto no homicídio. Branco, 11,5%. Pretos, é o dobro praticamente. Tá? Condições de moradia. Olha só. Estabelecimentos agropecuários gigantescos. 79% pertence a brancos. 80%, vai. 20% a pretos e pardos. Educação. Comparecimento ao Enem. A maior parte de quem comparece ao Enem é branco. 2020 foi a pandemia, né? Ninguém compareceu ao Enem. Participação e gestão. Candidatos a prefeito com campanha acima de R$1 milhão. 67% é branco. 6% é preto. Rendimento, aqui, esse aqui é um dos que eu mais gosto. Rendimento do trabalho principal das pessoas ocupadas. Então vamos pegar concurso superior? Então, concurso superior. Vocês vão pegar só o grupo de pessoas que têm diploma de faculdade. Tá? Por hora, um branco ganha R$34, um pardo ganha 24 e um preto ganha 22. Tá? Em todas as situações, fundamental, médio, etc., o branco ganha mais. Ok? Pessoas ocupadas em cargos gerenciais. A maior parte dos cargos gerenciais estão nas mãos dos brancos. Rendimento domiciliar per capita. Então, o que é isso? Você vai na casa das pessoas. Qual que é por exemplo, eu vou na tua casa. Qual que é a renda do seu pai, da sua mãe, do pessoal que trabalha? R$40 mil. Tá? Aí eu divido. Quantas pessoas moram na sua casa? Moram 4. Então, R$40 mil, 10 mil por pessoa. Fechou? Esse é o rendimento domiciliar por pessoa. Tá? Oi? O quê? Eu já vi que é tipo, acima de 22 mil reais é 1. Acima de 10 mil é 10%. É isso aí. Só que aí, de novo, isso pensando independente de cor, de mulher, homem, tá? Esse dado é independente de qualquer coisa. Quando você coloca, o que você percebe? 2021, tá? Que já é bem anterior esse dado. O homem, os brancos, 1.866. O pardo, desculpa, o preto, 1.353. E o pardo, 945. Ou seja, se você pegar em porcentagem, tá? O preto e o pardo ganham bem menos que o branco. Em média, ganha bem menos. Ok? Pessoas da linha da baixa pobreza. Então, por exemplo, aqui é interessante, ó. Onde é que está a maior parte das pessoas abaixo da linha da pobreza? Pretos e pardos. Esse aqui é um dos que eu mais gosto. Olha que interessante. Bens duráveis, geladeira, fogão, forno micro-ondas, automóvel, etc. Olha que interessante. Acha um dado aí, acha um bem durável que pardo tem mais que branco. E preto tem mais que branco, aliás. Preto e o pardo tem mais que branco. Motocicleta. É o único, né? Olha que loucura. A única coisa... será que eu vou ser demitido se eu falar isso? A única coisa que preto e pardo tem mais que branco é aquilo que mata. Pode falar isso? Pode, né? Pode. É aquilo que mata. É o cara que não tem transporte público, é o cara que não tem carro, e ele pega uma bosta que mata. Moto mata. Desculpa, uma vez eu falei isso e meu ainda falou, meu pai anda de moto. Aí eu falei, vai morrer. Aí eu pedi desculpa. Mas sabe quando você solta assim as coisas? Tipo, você fala assim, ai, desculpa. Mas moto mata. Né? Moto mata, concorda? Andar de moto em São Paulo, por exemplo, tem umas placas aí que a prefeitura está colocando. Eu não sabia disso. Ano passado, 475 pessoas morreram em cima de moto em São Paulo, aqui na cidade. A gente estava falando na primeira aula que foi tema de discussão no GV do Uber, né? De permitir. Perderia o Uber. Não, Uber moto, pra mim, é tipo. E de novo, vou chutar, hein? Eu não tenho esse dado. Pode chutar? Posso chutar? É feio fazer isso, tá? Não deveria fazer, mas eu vou fazer. Se a gente liberar o Uber moto aqui em São Paulo, sabe quem vai usar o Uber moto? Pretos e pardos. Você vai pegar o Uber moto? Você vai pegar o Uber moto? Vocês não vão pegar o Uber moto. Eu não consigo imaginar pegar um desconhecido, o cara me dá um capacete que nem deve estar higienizado. Nossa, eu não consigo
Imagina, vai ter uma galera que vai usar? Vai. Por quê? Porque a pessoa, não é que, vou chutar que essa pessoa não vai usar para sair da periferia de São Paulo e vir até o centro. Ela vai querer pegar da periferia até o metrô mais próximo. Tá? É um transporte que ela vai usar assim, meio que pontual, para substituir o busãozinho que ela pegava. Putz, mano, isso é uma loucura. Bom, mas não é essa discussão. Vambora. Tudo bem? Deu para provar para vocês? Então são dados estatísticos, de novo, ó. Estabelecimento agropecuário. Olha que interessante. Olha que interessante. Onde é que a população parda é maior em propriedade de terra agrária? Menos de 1 hectare. Quando a terrinha é pequena, a maior parte é pardo. Quando você pega os territórios, as propriedades agrícolas. Quando você pega a terra grande, é tudo de quem? De branco. Tá? Estudantes de 6 a 17 anos sem aulas, né? Ou seja, sem aulas presenciais. Maior parte, preto e pardo. Pessoas de 18 anos ou mais que sofreram violência física, psicológica ou sexual nos últimos 12 meses. A maior parte, preto e pardo. Mulheres, né? Obviamente que é mulher. Desculpa. Taxa de homicídios de homens. Preto é mais e pardo é mais que o dobro de brancos. Distribuição de prefeitos e vereadores. Cadê? Brancos vermelho. A maior parte dos prefeitos e vereadores é tudo branco. E o que é interessante é você pensar que tudo isso, num país de maioria o quê? De pretos e pardos. Então existe uma questão de representatividade política, de renda, que mostra que existe no Brasil o quê? Racismo, sexismo. Fechou? Dito isso, pobreza tem cor no Brasil. Esse é o nome do texto. Aqui, ó. Aqui, quando vocês forem ver os slides, aqui é o grupo grande que ela chamou, tá? E aqui é o texto, é o nome do texto, tá? Então ela fala, pobreza tem cor no Brasil, tá? Ou seja, como não é mais possível negar raça e pobreza, são sinônimos do Brasil. Né? Uma vez eu falei para um professor aqui do CPV, eu falei exatamente isso. Falei assim, para pegar a frase exata que eu falei foi: no Brasil, pobre é preto e pardo. Aí ele falou para mim, você é racismo, Renato. Eu falei, como assim? É racismo, Renato. Como é que você pode dizer que preto e pardo é pobre? Eu falei, mas é. Não, Renato, isso aí você está colocando, você está colocando eles numa situação que não pode ser mudada. Eu falei, não é isso. Não, eu quero que eles mudem, eu quero que eles saiam da pobreza. Mas o fato é, quando eu falo de pobre no Brasil, eu estou falando de quem? De pretos. Pretas, para pegar mais, né? No Brasil, é um fato, isso tem cor. Né? Você quer ver uma coisa? Qual que é o crime que o preto e o pardo comete? Roubo, furto. Não é à toa que a maior parte da população que está nas cadeias brasileiras é população de quê? De pretos e pardos. Porque o crime que o pobre comete é um crime que você pega em flagrante. Eu vejo ali o cara roubando. Tá ali. Vi. O policial viu. Não tem como negar. Você pega e coloca o cara na cadeia e ponto. Ah, tá ali, crime. Não tem como negar. Qual é o crime que o branco comete? É o crime do colarinho branco. É um crime que exige o quê? Investigação. É sonegação de imposto, não sei o quê. Esse cara nunca vai para cadeia. Quer dizer, o workado tá, mas demora muito para chegar para cadeia. Né? Então até a justiça acaba sendo uma questão. A dor da cor. Né? E aí, pessoal, ela vai falar de uma coisa muito importante, que é o quê? A dor de ser negro no Brasil. Num país em que, historicamente, a gente tentou fazer o quê? Embranquecer a população. Né? É um país em que as pessoas, conforme eu tentei falar para vocês, no Brasil, as pessoas têm vergonha de serem negras? Ainda hoje? Sim, elas têm vergonha, é um fato. Ponto. Ok? Por quê? Porque ao longo da história do Brasil, a gente tentou fazer o quê? Embranquecê-las. Embranquecer esse país. Tentar falar assim, não, o branco é superior. Isso foi política pública, tá? Isso foi política pública. Tá? Por exemplo,
Quando acabou a escravidão, a gente não falou assim, vamos chegar na África, para os países africanos, e falar, traz a migrante. Quem que a gente chamou de imigrante? Italiano, alemão, japonês. O japonês que nem tem muito a ver com a gente, mas era branco. Tinha um pouquinho mais a ver. Né? Isso foi tudo política de branqueamento. Tá? Política de extermínio. Tá? Eu costumo dizer uma coisa que é bem pesada, mas, por exemplo, acabou a escravidão. O que a gente fez para aprisionar a população negra de novo? A gente começou a criar leis que colocassem eles de volta numa jaula, uma cadeia. Né? Que lei? Me dá um tipo de lei. Por exemplo, lei de vadiagem. O que é lei de vadiagem? Hoje acabou isso, mas é século 1910, 1920. O cara estava lá parado sem fazer nada. Chegava o policial e falava, o que você está fazendo? Nada. Identificação? Não tenho. Está preso. Por quê? Às vezes é vagabundo. Né? Pessoal, quem é que não tinha profissão? Ex-escravo. Quem é que não tinha identificação? Ex-escravo. Quem é que é preso por lei de vadiagem? Ex-escravo. Concordo? Né? Outras leis. Lei de criminalizar a capoeira. Já ouviram falar disso? Criminalização de capoeira. Né? Mas eu luto judô. O judô é lindo. Boxe, lindo. Capoeira. Ai, meu Deus, capoeira não. Capoeira tem que ser preso. Feitiçaria. Né? Essa é uma discussão muito foda. Quer ver? Quem é que é católico? Ninguém é católico aqui? Meu Deus. Tá, vocês conhecem um pouco de religião católica? Ótimo. Então, se eu virar para vocês e falar assim, eu tô com vocês aqui, sou aluno de vocês, sou aluno com vocês, e falar assim, ai, gente, fiz uma promessa para santo, não sei o quê, para eu passar no vestibular. E aí, se eu passo no vestibular, eu vou lá e pago a promessa. Ai, obrigado, não sei o quê, não sei o quê. Isso é feitiçaria? Não, né? É uma religião, né? Gente, fui no candomblé, fui na Umbanda e tomei um passe, fiz um negócio para passar no vestibular. Feitiçaria? Feitiçaria. Gente, tem aluno que até já teve briga aqui, foi ano passado, nessa turma, dando esse livro, que eu falei que macumba era visto como algo ruim, algo do mal, por ser uma questão racista. O moleque falou, não, professor, toda macumba é ruim. Macumba é coisa do mal. Eu falei, você tá vendo que você tá sendo um pouco racista? Não, professor, eu não tô sendo, eu tenho certeza. Aí começaram a brigar com o menino, eu falei, fudeu, né? Quer dizer, a pessoa não percebe. Não percebe. É uma coisa maluca isso. Né? Outro dia mesmo, putz, eu queria trazer vídeo aqui, não dá pra pôr vídeo aqui no PowerPoint. Vocês viram aquele repórter da Globo? Estava o repórter entrevistando um cara no trem. E aí o garoto falando, um garoto negro. E o garoto negro falou assim, não, eu tô indo lá pro Clube Pinheiros, né, porque do tênis, já viu? Aí o cara tá no estúdio e fala assim, ele tá indo lá buscar as bolinhas, pegar bolinha? Aí o garoto responde, não, eu sou jogador de tênis do Pinheiros. Aí fica... Né? Quer dizer, o cara vê uma pessoa negra pegando o trem, já parte do pressuposto, bom, se esse cara tá indo pro Clube Pinheiros, ele tá indo ser o quê? Empregado. Ele não é o quê? Um jogador. Né? É a dor de ser negro. Ser negro significa viver isso todo dia. Né? Por exemplo, eu vou chutar aqui. Né? Eu vou por mim. Eu nunca na minha vida fui parado pela polícia. Nunca. Eu tenho 46 anos. Nunca um policial me revistou. Nunca. Quer dizer, vai, no estádio de futebol. E aquela revista assim, ô Renatão. Nunca. Nunca saí de uma balada, nunca passei por uma polícia e o cara falou assim, você. Nunca. E, gente, tem blitz pra caramba no Brasil? Tem gente que para. Para quem? População negra, é óbvio, gente. É óbvio. Né? Isso é muito claro. Se vocês falarem com qualquer pessoa negra no Brasil, né? Se você quiser falar, né? É parado a toda hora? É parado toda hora? Tem muitas vezes que para. Eu já tive muitos alunos falando, puta, professor, enche o saco. Enche o saco. Ok? Aí ela vai falar se a gente deve continuar, né, a miscigenação racial, ela vai falar na questão do ponto de vista biológico, porque do ponto de vista biológico, raça
já é uma palavra que não deveria estar sendo mais usada. Tá? Do ponto de vista biológico, somos todos da mesma raça. A gente deveria estar usando o quê? Cor de pele ou etnia. Tudo bem? O conceito de raça, do ponto de vista biológico, é um conceito que ela vai falar que já é vencido. E aqui ela vai também falar da questão dos negros de pele clara, né? Então, aí é um pouco dessa questão da parditude que eu falei que ela vai tangenciar no livro, que é essa questão, por exemplo, o Neymar. O Neymar é negro? Sim, né? Ninguém duvida, certo? Né? Mas o Neymar hoje já é visto pela sociedade como quem? O branco. Ele é um negro de pele mais clara e que ganhou muito o quê? Dinheiro. Tá? Há uma tentativa sempre de você estar sempre de você pegar. Vamos pegar um caso clássico. Já ouviu falar em Machado de Assis? Machado de Assis era negro? Era. Negro. Você pega qualquer livro que apresenta Machado de Assis, ele parece o quê? Branco. Gente, eu recebi. É surreal. É surreal. Posso mostrar pra vocês. Posso mostrar pra vocês. Um amigo meu da faculdade. Morreu um professor da faculdade no passado. Me deu aula, né? Isso em 2001. E vai ter um ciclo de palestras da faculdade sobre esse professor. E meu amigo mandou o convite. Aqui. Ele mandou o convite. Olha o convite. O convite é esse aqui. Deixa eu ver se eu colocar aqui na câmera para o pessoal ver também. Não vai dar para ver aí. O convite é esse aqui. E fizeram uma IA do professor. Uma IA. Uma figurinha de IA do professor. Aí eu quero assim, ó. Modo de capitalismo de produção. 40 anos da obra de Ariovaldo Umbelino de Oliveira, que foi o cara que me deu aula. Né? Aí eu escrevi. Pode falar o que eu escrevi? De resposta? Porra, esse Ariovaldo é branquelo. Gente, o cara era negro. A IA tá fazendo ele branco. Eu falei, caralho, a primeira coisa que eu reparei, eu falei assim, não, o Ariovaldo era negro. O convite, ele parece branco. Eu falei, que porra é essa? Né, tipo, é a primeira coisa que eu olhei, falei, caralho. Então, até hoje, há uma tentativa de embranquecer os negros que ficaram o quê? Subiram de posto, né, que são reconhecidos pela sociedade. Esse a gente tem que embranquecer. Até hoje, gente, eu tô falando de 2026. Né? Uma coisa muito surreal. Né? Então, obviamente, que o quê? Quando a fuga da negritude é a consciência social. E o desembarque dela sempre foi incentivado e visto com bons olhos pela sociedade. Tenta deixar de ser negro. Né? Alisa o cabelo. Né? Coisa comum. Alisa o cabelo. Tem. Tentar o tempo inteiro ser igual a branca. Né? Bom, racismo. Aí, de novo, racismos contemporâneos. Na educação infantil, né? Então, uma das coisas que ela vai colocar no texto é como ser uma aluna preta, um aluno preto, um aluno pardo, uma aluna, né, no caso. É uma questão muito difícil, até na relação professor-aluno. O próprio professor já trata o aluno negro de uma forma o quê? Excludente. Ela consegue perceber isso em pesquisa. Né? Uma das coisas que a gente não tem no livro dela, mas que hoje está sendo debatido, tem muita escola privada em São Paulo que começou a dar bolsa para alunos negros. Vocês estão sabendo disso? Bandeirantes, o Santa Cruz fez um programa desse, etc. E alguns estão discutindo se esse programa está certo. Por quê? Porque não é que ele dá 50% de bolsa, metade da sala passa a ser negra. Não, dá 2. E aí, numa sala de 30, tem 28 brancos e 2 negros. Se aquilo não acaba piorando a situação. Né? Deixando a coisa mais... Porque aqueles 2 negros, eles passam a estar na mesma sala de aula, receber a mesma educação, certo? O mesmo conteúdo, mas eles são convidados para as festas? Eles são convidados para casa de praia? Eles têm o convívio social? Porque não adianta chegar assim, tô te dando uma bolsa aqui na escola de milionário. Tá, mas aí eu vou lá e estudo. Legal, né? Não é legal estudar numa escola boa? Todo mundo quer estudar numa escola boa. Mas essa pessoa tem dinheiro para conviver com os colegas?
Ela vai ser convidada para as festas? Ela vai namorar? Que é uma coisa que para o jovem é importante, não é? Ou não é? Ou seja, você tem umas questões que começam a pegar dentro da educação, tá? A desconstrução da brancura como ideal de ego da sociedade é imperativo para a liberação e inclusão de todos, negros, brancos, indígenas e orientais. O que é isso? A ideia de tentar desconstruir de alguma forma de que o branco é o mais bonito, de que o branco é o modelo ideal de beleza, sociedade, etc. Tá? Viveremos. Aqui, né, dentro desse contexto de racismo contemporâneos, é o quê? Ela está fazendo, é um texto em que ela fala, vocês podem tentar qualquer coisa. A gente vai continuar existindo. A gente vai continuar existindo. A gente vai continuar vivendo. Ok? E ela vai ter citado Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato, ele era racista? Sim. Né? Anacronismo, né? Né? Hoje a gente vê... Assim, eu tenho uma impressão, eu não tenho como provar isso, tá? Não tenho como provar. A minha impressão é que se Monteiro Lobato tivesse vivo hoje, ele mudaria os livros dele. Mudaria os livros. Mudaria. Né? Eu estava lendo que, inclusive, acho que é o neto do Monteiro Lobato. Ele está mudando os livros, estão sabendo disso? Ele está alterando os livros. Tá alterando, e, tipo, aí tem uma discussão se deveria alterar ou não. Porque, tipo, é um fato histórico. Na época que Monteiro Lobato escreveu, os autores eram racistas abertamente? É um fato histórico. Será que a gente devia mudar esse livro? Então, tem gente que fala que sim, porque tem criança que lê. Então é melhor mudar. Lembra daquilo que eu falo. O vestibular, quer dizer, né, não quer opinião, só se for em redação, né? Mas, no caso aqui, não interessa a opinião. Depois, se vocês quiserem discutir no boteco, a gente discute. Tá? Mas isso é uma questão que se coloca, se deveria se mudar ou não. Né? Na Odisseia que tem gente falando. Não, a Odisseia, eu não vi o filme ainda, mas eu vi gente falando que a Helena é negra, né? A Helena é negra e tem gente reclamando, né? Mano, a Helena é filha de Zeus, que é um cisne. Helena não existe. Ela pode ser preta, pode ser indígena, ela pode ser japonesa. Helena não existe, caralho. No livro não tem escrito Helena é branca. Não existe. Gente, eu acho isso um nível de loucura. Sabe, aquilo é uma ficção. Você pode fazer uma Odisseia só com japoneses? Lógico que pode, não tem. Não interessa. É uma ficção. Uma ficção. É mitologia, então. A mitologia é uma ficção. Não, mito é algo que não existe. Você pode criar uma Odisseia. Vou te dar uma dica, hein? Tem um filme que chama Ulisses. É um filme que é o quê? É a história da Odisseia. É a Odisseia. Foi filmado faz quase de 4, 5 anos por um diretor de cinema brasileiro chamado Cristiano Burlan. Sabe o que ele fez? O filme, a história Odisseia, jovens que têm que sair da periferia de São Paulo, ir trabalhar e voltar para casa. Mas é a Odisseia. Ele se baseou no livro Odisseia. E funciona? O filme funciona? Funciona. Então é uma ficção. Foda-se. Tipo. Não tem cor. Enfim. Vamos lá! Aqui, eu fiz questão de colocar esse, né? Que ele fala A Sombra do Seu Sorriso, é o nome do texto, em que ela vai homenagear o Milton Santos. Esse cara aqui, ó. Eu falei para vocês do mapa dele, né? Falei, né? Do mapa do Milton Santos. Milton Santos foi um geógrafo negro. Que é a cidadanias mutiladas, todo mundo tem que ter o direito a ser curado para uma coisa simplificada. Sim. E o Milton Santos, ele falava, né, uma coisa bem interessante. O Milton Santos, ele falava pouco da questão racial. Não era uma questão que ele falava muito. E tem uma entrevista dele muito famosa em que perguntam para ele como é que é ser um intelectual negro no Brasil. Aí ele fala, no Brasil é difícil duas coisas. Ser intelectual e ser negro. Quando você junta as duas, é um caos. Aí ele dá um sorriso, que ele sorri, tudo ele sorri. Assim. Não sei se já viram o vídeo do Milton Santos?
Ele dá entrevista assim, ele tá falando da pobreza, da desigualdade, mas ele tá sempre assim, ele tem um jeito meio carismático. Ele é mó carismático, né? Eu tive aula com ele, ele era mó legalzinho. Sabe aquele carinha que é legal? E ele vai falando com você, falando de... ele tá falando da pior coisa do mundo, e ele tá daquele jeitinho dele, assim, calma, não sei o quê, porque ser negro no Brasil... meio irônico, sabe? Meio assim, tipo, ele é muito, muito, muito foda. Ele é muito foda. Se você pegar um texto do Milton Santos, se ler a primeira página... Cara, eu nunca... Sabe, a primeira vez que eu li um texto do Milton Santos, eu estava na faculdade já, eu falei, eu sou analfabeto. Sabe quando você olha assim, sou analfabeto? Aí depois de um tempo, no meu mestrado eu usei muito o Milton Santos. Eu fui ler bastante os livros dele, não sei o quê. O cara escreve, assim, é inacreditável. É inacreditável. O cara é um Machado de Assis, sabe? Tipo, o cara escreve de um jeito que você fica assim. É muito chocante. Como ele escreve bem. Como ele escrevia no passado. Como ele escrevia bem. Uma coisa assim, inacreditável. Inacreditável. E, né, se você pega na história do Brasil, quantos negros a gente teve? E que foram reconhecidos? Às vezes eu me pergunto, quantas pessoas conhecem Milton Santos? É um Nobel de Geografia, né? É um prêmio que chama Vadluntum. Não é Nobel, mas é o mais importante prêmio para geógrafo do mundo, é inglês. É um prêmio inglês. Tá? E aí ele fala, né? Que quando ele foi homenageado pela USP, ele falou de necessidade de ampliar o acesso à população negra na universidade, né? Então, uma coisa que ele falou, ó, para Milton Santos, o negro só será um cidadão quando ele de fato pertencer ao Brasil. Usam a democracia para integrar, mas na verdade não integram. Não adianta você falar para o negro, você pode votar agora, se todos os candidatos são o quê? Brancos. Você pode falar de democracia. É democracia? É, mas é uma democracia real? Bom, aqui, pessoal, alguns conceitos que eu considero importantes que ela vai levantar nesse textinho chamado Em Legítima Defesa. O que ela vai falar nesse textinho? Textinho no sentido de pequeno, tá? Contrato racial, que é um conceito aqui do Charles Mills, em que a gente, segundo ele, e ela vai falar sobre isso, nós vivemos numa sociedade em que existe um contrato racial. O que é o contrato racial? Um branco ajuda outro branco. Não é uma coisa por querer, não é uma coisa pensada, consciente. Mas existe esse contrato, né? De quê? Um acordo implícito em que, por exemplo, imagina que eu sou o gerente de uma loja e tenho que contratar um vendedor. Aí tem um branco e um negro. Eu contrato quem? Eu contrato o branco. Se os dois são iguais, vamos imaginar que em qualificação os dois são iguais, tá? Idênticos. Os dois são bons vendedores, igual existem as mesmas notas, bonitinhos, igual. Aí eu tenho que decidir, os dois são iguais. Se eu sou um gerente branco, eu escolho quem? Eu escolho o branco, por esse contrato implícito. Ok? Biopoder, que é o quê? O Estado, o poder que o Estado tem sobre a vida, o controle dos corpos. Que é o quê? O Estado, ele escolhe quem vai matar. E quem é que ele mata no Brasil? A população negra. Ok? Quando você vê, por exemplo, o Estado brasileiro, ele vai combater tráfico de drogas em condomínios fechados habitados por brancos? Tem tráfico de drogas em condomínios fechados habitados por brancos? Tem. Né? O Estado brasileiro entra lá, porrada na polícia, não sei o quê? Não. Onde é que o Estado brasileiro vai combater o tráfico? Não falando que não tem que combater o tráfico, mas onde é que ele vai? Favela. E na favela é habitada por quem? É habitada por principalmente população negra. Concordam? Certo? Portanto, o Estado está escolhendo quem ele mata? Ele está escolhendo quem ele mata. É o que ele chama, é o que o Foucault, Michel Foucault, que é um dos maiores filósofos aí do século XX, chamou de biopoder. E o epistemicídio, que é um conceito que ela vai usar para falar sobre como a produção de intelectuais negros e indígenas é desvalorizada. E o que vale sempre é o conhecimento de quem? Do europeu, branco. Então, vem a gente pega lá, mas vem um negro com uma ideia nova. Aí vem um branco com a ideia mais esdrúxula. Vamos ouvir. Né? Então, é o que a gente chama é um epistemicídio. Você está matando a população negra através do quê? Através da cultura. Você destrói a população negra culturalmente. Ok? E aí, a ideia de focalização e universalização dentro desse livro, né?
que é o quê? A realização das ideias políticas universais do Brasil depende de sua focalização. É aquilo que eu falei para vocês, gente. Se a política pública do Brasil quer dar certo, ela tem que atingir quem? Pretos e pardos. Mulheres. Senão ela não dá certo. A política pública ela tem que ser universal? Ela tem que ser universal. Ao mesmo tempo que ela tem que ser universal, é porque assim, se eu viro para você e falo que uma política pública tem que ser universal, automaticamente talvez você exclua a ideia de que ela tem que focar, não é? E ela vai falar, não, as duas coisas podem existir o quê? Juntas. Ok? Mais ou menos assim, vou tentar, não sei, se alguém estiver achando que eu estou errado, me fala. É uma ideia que eu tive agora. Nós temos que criar um sistema público de saúde bom que atenda a todos os brasileiros, independente de cor, raça, credo, etc. Temos? Todo mundo concorda? Sim. Ou seja, nós temos que criar um sistema universal, certo? Dentro desse sistema universal de saúde, nós temos que criar políticas voltadas para mulheres e negros? Focar? Sim. É o que acontece. A gente está fazendo isso, ok? Ou seja, você tem uma política universal, mas que foca nos grupos mais o quê? Os grupos que são mais precarizados, os grupos que sofrem mais com as questões de saúde, etc. Então isso aqui não é uma contradição. A gente tem que fazer as coisas acontecerem o quê? Juntas. Até porque uma política universalista que não é focada não vai dar certo. Tá? A reivindicação de cotas e políticas afirmativas não desqualifica o grupo negro. Aqui ela vai começar a falar do quê? De cotas. Então aqui, depois dá uma lidinha nesse texto, página 105, né, do Valeu Zumbi, e aí mostra a questão das cotas. É muito louco, gente. Eu estudei num curso. Se você pegar, isso é fácil falar. Eu fiz a graduação na USP de 98 a 2003. Tá? Geografia. Geografia, história, letras, filosofia e ciências sociais, que é o que a gente chama de FEFELESH, na USP, até hoje, são os cursos de pobre. É onde pobre vai lá ter curso. Tá? Fechou? Aí, quando eu falo isso, o que você pensou? Então lá é a parte da USP que tem negros e pardos, né? Gente, eu vou ser claro para vocês. Eu estudei lá de 98 a 2003, em cursos em que quem estudava porque é mais fácil entrar. Então quem estudava a maioria dos meus colegas estudou em escola pública. Eram os únicos cursos que tinham estudante de aula de escola pública em grande número, sabe? Não tinha negro. Não tinha negro. Não tinha. A FEFELESH era branca. E era um curso de pobre, tá? Era curso de pobre. Hoje, você vai nos cursos da USP, seja no direito, era bem concorrido, etc. A cor de pele da USP mudou? Mudou. Mudou. É só sei lá e eu vou ver. Graças ao quê? As cotas. As cotas modificaram esse sistema, tá? Senhor, as cotas, o primeiro vestibular é em 2002, né? Em 2012, a lei de cotas no ensino público federal, ou seja, toda a Universidade Federal tem que ter cota, por lei, tá? Em 2020, estava prevista uma revisão, essa revisão manteve a política de cotas, tá? A política de cotas, pessoal, ela funcionou do ponto de vista de inserir a população negra na economia? Sim ou não? Não? Funciona, mas não é completa. Exatamente. Ela funciona, mas não é completa. Ao ponto de hoje, nós estarmos discutindo no Brasil, eu vou pegar daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês, que deveria ter cota também aonde? No emprego, no trabalho. Não, no trabalho. É obrigar as empresas a fazerem cotas em cargos gerenciais para quem? Para negros. Tem uma empresa, deixa eu ver se eu coloquei com certeza, aqui, o Magazine Luiza, que foi a primeira, que fez um programa de trainee. Trainee, vocês sabem o que é, né? A pessoa acabou de se formar e tentou um emprego ali. E ela fez um programa de trainee que é só para quem? Só para negros. Aí chegou a discussão, chegou a reação, né? Então agora não pode mais ser branco, aquele é o erro. E a dona, né? Você conhece a dona, que é aquela Luiza Trajano, né? Já ouviu falar dela?
Ela nunca falava, a Luísa Trajano falou assim, não, eu vou manter. Se vocês quiserem, vai na justiça. E a justiça deu para ela, falou que é legal o que ela fez, não tem problema nenhum. Tá? E ela fala, ela dando uma entrevista, nós temos um problema no Brasil. A gente não contrata gerentes negros. E eu vou mudar isso. Tá? Então, aumentar, né, só a cota na universidade é o que ele falou. Melhorou, mas solucionou o problema? Não solucionou. Não solucionou. Teria que fazer mais coisa. Tem que fazer mais. Talvez agora, né? Então, por exemplo, a gente pega aqui, tem uma foto dessa, né? Que essa empresa, acho, é uma Avel, que é ligada à XP. Eles tiraram foto. Olha essa foto aqui, a foto dos funcionários. Eles publicaram lá em Porto Alegre. Acho que tem 2 mulheres ali no fundo. O resto é tudo homem branco. Vocês que vão trabalhar em direito, vocês vão ver, no direito vocês vão ver racismo todo dia. Vai racismo todo dia. Todo dia, vocês, tipo, quem trabalha com... Se vocês forem trabalhar nos melhores escritórios de advocacia, o que vocês vão conviver? Brancos, homens. Né? Quem é que vai ser o chefe de vocês? Vai ser uma mulher preta? Não vai ser um homem branco. Então, provavelmente, espero que mude até vocês se formarem, mas acho difícil mudar, né? Vai ser isso, vocês vão ver. Tá? Então, há uma defasagem educacional e que vira o motor da exclusão, né? Se você não tem educação, você não consegue ter um emprego melhor, ausência do emprego e assim por diante. Aqui, construindo cumplicidades. O movimento brasileiro, feminista brasileiro, se recusava a reconhecer que há uma dimensão racial na temática de gênero. Então, ela vai aqui criticar o movimento feminista brasileiro, que, segundo ela, historicamente, era um movimento que lutava pelo direito das mulheres, mas sem o viés do quê? De cor. Tá? E aí ela vai colocar, por exemplo, a questão da boa aparência. Eu não sei se isso pode hoje. Depois alguém tira essa dúvida para mim? Eu não sei. Mas é uma coisa que, na minha época, eu lembro claramente. Hoje eu acho que não aparece mais isso. Anúncio de jornal, de emprego. Agora não é jornal, né? Eu tô velho. Mas que precisamos de não sei o quê, vendedor, não sei o quê, não sei o quê. Aí para assim, boa aparência. Alguém já viu isso? Nunca viram isso? É que eu acho que proibiu isso. Acho que isso que eu queria saber. Não sei se proibiram ou se ainda pode, mas as pessoas têm vergonha de escrever isso. Eu queria saber. Eu acho que não pode mais. Eu acho que você pode tomar o processo. De contratar só quem você não pode tipo, externalizar isso. Não, então, é que eu lembro claramente é que na época era um jornal. Vi em escola, escrito assim: precisamos de professor de geografia, blá, 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 boa aparência. O que é boa aparência? Eu acho que depois você sabe se é proibido por lei hoje escrever isso? Ou se virou só uma coisa assim feia de escrever, então as pessoas pararam? Não sei. Eu queria saber, eu acho que não sei. Enfim, foda-se. Depois eu pesquiso. O que é boa aparência? É europeu, né? Padrão europeu, branco, etc, etc. É isso que o jornal estava falando. É isso que o jornal estava falando. Tá? Isso é uma coisa muito óbvia, né? Então, por trás do boa aparência, sempre que tiver QR Code aqui, tá, pessoal? Depois vocês entram e leem a notícia, tá? Por trás da boa aparência, né? Então, olha só, 5% em cargo de chefia nas maiores empresas. Tá? Eu vou um pouquinho mais rápido. Aquelas negas, né? Que ela fala que é o texto, tá? O nome do texto é Aquelas Negas, em que ela vai falar da Virna, que foi uma jogadora brasileira, que ao se referir à seleção cubana de vôlei, falou aquelas negas. Ou seja, uma jogadora brasileira que fala aquelas negas lá de Cuba, não sei o quê. Ou seja, o racismo presente em todo lugar. O matriarcado da miséria. Sabe quem é que sustenta a maior parte das casas brasileiras? Mulheres negras. Pô, professor, mas elas não ganham mal pra caralho? Ganham. Elas sustentam uma casa com um salário mínimo e meio. Não é o homem negro, é a mulher negra. Por isso que a gente tem que ter políticas públicas voltadas para quem? Para a mulher negra. Que são elas que sustentam a maior parte das casas no Brasil. Tá? Aqui ela vai discutir um pouquinho mais sobre biopoder. Durban foi o quê? Foi uma conferência que tinha como objetivo o quê? Lutar contra o racismo, foi na África do Sul. Ela participou, ela vai falar do compromisso global, de reconhecer a escravidão como crime contra a humanidade. A Europa tá para reconhecer, não me engano, ela reconheceu que foi um problema, mas ela não quer pagar uma indenização. Seria justo a Europa pagar uma indenização para os países africanos? Pela escravidão? É uma discussão que hoje está no debate. Os
países africanos falam, oh, vocês tiraram uma parcela enorme da sua população, não sei o quê. Então, tem isso, denunciar o racismo estrutural, fortalecer a voz dos países deles. Aí ela vai colocar uma comparação entre as questões raciais no Brasil, desmistificar a democracia racial, nos Estados Unidos o movimento dos direitos civis e na África do Sul a luta contra o apartheid, como as principais questões a serem colocadas, né, de gerar uma consciência negra, né, no mundo inteiro. A violência, ela fala mais sobre a violência, Genebra, os retornados, que ela vai falar sobre a barbárie da escravidão. Já leram esse livro aqui? Já leram? Não? Ninguém viu esse livro? Do Laurentino Gomes. São 3 livros, 1, 2 e 3. Talvez seja o melhor compêndio aí sobre escravidão que a gente tem no Brasil hoje, tá? E ele é fácil de ler, tá? Ele não é acadêmico. O Laurentino Gomes é aquele cara que escreveu 1808, 1822. Já viram esses livrinhos? É dele, tá? E aí ela fala de como a gente tem que lutar pela igualdade racial. O racismo no cotidiano, esse texto é bem interessante. Sabe o que eu fiz? Eu falei, como é que eu vou falar dessa parte aqui, o racismo no cotidiano, na vida das pessoas? Sabe o que eu fiz? Eu escrevi no Google assim, situações de racismo no Brasil. Pum, 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 pum. Aí eu dei um print e coloquei aqui. Tipo, você coloca essa situação aí, tipo, todo dia tem situação de racismo no Brasil? Todo dia? Todo dia. É só você pôr no Google, assim, ó. Restaurante, jovens, sabe? Todo dia, todo dia, todo dia. Tá? E aí, ela luta aí, né, no tempo presente, né, a ideia de tentar mostrar o quê? Esse racismo estrutural, o reconhecimento de que nós somos uma sociedade o quê? Racista. Isso é uma coisa importante, porque o primeiro passo para mudar é reconhecer, né? Somos racistas. Beleza? Reconheceu? Dá o próximo passo. Mas ela sente falta até do próprio reconhecimento, essa ideia de que não, no Brasil eu não sou racista, imagina que eu sou racista. Não, a gente tem que se reconhecer racista, como uma sociedade racista, para dar o quê? O próximo passo. Peguei 3 minutos. Peço desculpas. Gostaram das aulas? Qualquer dúvida, renato.sp.araújo, qualquer discussão, se eu falei alguma coisa que você não concorda, etc. O importante é ir para o vestibular sem dúvidas. Combinado? Desculpa qualquer brincadeira. Foi um prazer inenarrável dar essa aula para vocês. Obrigado pela presença nesse sábado, pessoal. Beijos! Beijos, pessoal do online!